vai trazer um exemplo de algo que é, de facto, surpreendente. Vocês já vos disseram muitas vezes que a matemática está em tudo e que é preciso matemática, que a matemática faz falta para crescer e para ir para o mundo dos adultos e trabalhar e para perceber bem as coisas é preciso matemática, mas nunca, ou muitas vezes, não se percebe porquê, por uma razão simples, que não é verdade, não é bem verdade. De facto, a matemática dá, o mais das vezes, uma visão profunda e um insight sobre as coisas que só ela sabe fazer. E o professor António Maquiavelo escolheu um tema que é muito difícil de imaginar, que é matematicamente saboroso e substancial, que é o malabarismo. Vocês podem ver aí estas coisas que eu não sei como é que se chamam, mas que o professor António Maquiavelo sabe manejar, e vai-vos explicar como é que a matemática permite compreender e, principalmente, saborear melhor o malabarismo. E o professor António Maquiavelo, creio que não precisa de mais apresentações, é um ilustre divulgador da matemática, para além do ilustre matemático da Universidade do Porto, e eu despeço-me com amizade e passo a palavra ao professor António Maquiavelo. Tá, obrigado, Jorge. Olá, bom dia a todos. Vamos ter que esperar um bocadinho, eu vou ter que fazer alguma conversa, há uns problemas técnicos, a internet não está a funcionar, isto é suposto estar a ser transmitido. Mas vou aproveitar, antes de começar, para vos dizer duas coisas. Primeiro, o que nós vamos ver é uma aplicação real da matemática ao malabarismo, que é útil para quem quer aprender malabarismo. Okay? Não é muito útil, há partes que são úteis, quem quer aprender ao nível de topo de circo, há outras coisas, obviamente, tem que fazer isto. Mas isto, para quem quiser se iniciar, e hoje os malabaristas profissionais usam um bocadinho do que vos vou ensinar aqui hoje. Porque eu estou a dizer isto porque às vezes se fala que a matemática está em tudo e aqui entre nós não é bem verdade, ok? Está numas coisas, não está noutras, e às vezes dá-se exemplos que não são exemplos verdadeiros, reais, ok? Eu espero não fazer isso hoje é um exemplo real. Outro aviso que eu tenho a fazer é que eu vou fazer algumas coisas, mas eu não sou um malabarista profissional, ok? De vez em quando as bolas podem cair ao chão, okay? Espero que vocês estejam atentos quando elas estão no ar. E depois, no fim, se houver tempo, gostava de desafiar alguns para tentar vir aqui fazer. Eu posso dar uma aulinha no final. Já agora, antes de começar, quem é que sabe fazer alguma forma de malabarismo? Com 3. Com 2. Com 2, quem consegue fazer com 2? Já brincou com 2? Só? Normalmente. Ok. Com 3. Temos ali um. Há mais alguém? Com 3? Com 3? Ok. Mas com 3 estamos a falar... Eu acho que já posso... Desculpa, posso começar? Ok, estes detalhes técnicos que fizeram que aparecesse ali já o primeiro slide. Portanto, aquilo é uma representação a imagem mais antiga que mostra seres humanos a fazer malabarismo. Portanto, nós sabemos que o malabarismo existe pelo menos desde mais ou menos aquela data. Cerca do século XIX, entre século XIX e XVIII, talvez XX, antes da Era Comum. Portanto, esta é a representação mais antiga de mulheres egípcias a fazer malabarismo. Isto é uma figura que está num túmulo de um príncipe desconhecido. Desconhecido porque a parte que tinha o nome dele em pedra está deteriorada e não se consegue perceber. Okay? Já agora, uma pequena curiosidade. Isto é um dos documentos mais antigos que se conhece de matemática e é mais ou menos na mesma altura. Se verem ali as datas, de facto não coincide, mas este aqui é um documento que o próprio escriba que o copiou diz que está a copiar de um documento que tem cerca de 200 anos na altura e, portanto, remete para mais ou menos a mesma data. Isto é só uma curiosidade. Vou só começar com algumas curiosidades antes de passar para a parte séria. Outra pequena curiosidade que as pessoas normalmente desconhecem é que há matemáticos malabaristas, ou malabaristas matemáticos, não sei bem,
Normalmente estes são matemáticos malabaristas porque ganham o dinheiro a fazer matemática e divertem-se com malabarismo. Um dos mais famosos é este Ronald Graham, um dos maiores matemáticos do século XX, que trabalhou nos laboratórios da Bell, que é uma empresa de telefones dos Estados Unidos, e tem uma carreira brilhante, foi presidente da Sociedade Americana de Matemática, mas também tem a distinção de ter sido presidente da Associação Internacional de Malabaristas em 1962, e podem vê-lo ali a fazer coisas que eu gostava muito de fazer, em particular aquela do meio. 5 bolas é bastante difícil de fazer já. Do lado direito não está a fazer malabarismo, mas podem adivinhar quem ele é, porque ele tinha tinha outras artes. Okay? E chegou mesmo a ter um número de circo para ajudar a pagar a licenciatura. Uma licenciatura nos Estados Unidos é muito cara, é numa boa universidade, e ele tinha um número com uns amigos, mas era um número de trampolim. Ele é especialista em trampolim. Curiosamente, eu não arranjei aqui nenhuma imagem de trampolim, porque não vinha a propósito, mas é o que ele sabia fazer melhor. Outro famoso matemático do século XX, Claude Shannon, é considerado um dos pais da teoria das comunicações, da teoria da informação. Dedicou-se à parte de montagem de circuitos lógicos dos computadores. É uma das pessoas responsáveis pelos computadores como hoje existem. Para dizer a verdade, se o Shannon não tivesse existido, os computadores haviam na mesma, ok? Mas o trabalho dele foi tão importante, que talvez só tivessem aparecido mais tarde, uns anos mais tarde, 1 ou 2 décadas mais tarde. E, para além de ser um excelente matemático, trabalhar em comunicações e criptografia, tinha alguns hobbies, como muita gente tem, que incluíam tocar clarinete, jogar xadrez, um excelente xadrecista, andar de monociclo, que é assim uma bicicleta que falta uma roda, e fazer malabarismo. Aliás, ele conseguia fazer algo que é muito difícil, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Andar de monociclo e fazer malabarismo ao mesmo tempo. Infelizmente nunca consegui arranjar uma imagem do Shannon a fazer essas duas coisas. Terceiro exemplo, o Alan Knudsen, é um bocadinho mais novo que os outros, mas também é um excelente matemático, trabalha numa área da matemática. A matemática tem várias áreas. Trabalha numa das áreas consideradas mais difíceis porque é preciso aprender muito até começar a trabalhar naquela área, chamada geometria algébrica. Mas para além disso, tem a distinção de ter sido, de 1990 a 1995, recordista mundial de malabarismo a 4 mãos, ou seja, com 2 pessoas. Ele conseguiu, com um colega, fazer trocar em 12 bolas de maneira sustentada. Há vários tipos diferentes de recordes em malabarismo. Por exemplo, vocês podem ouvir alguém dizer que o recorde mundial com bolas em vez de massas é de 12, mas isso é um falso recorde. É um recorde em que alguém consegue mandar as 12, apanhá-las e fica por aí. Já não consegue mandar outra vez. Às vezes mandam 1 ou 2 e apanhar, ok? Portanto, há recordes de fazer isso, de lançar e apanhar um certo número de vezes, e há recordes de fazer isso de maneira sustentada. Ou seja, a pessoa estar ali, vezes seguidas, e parar quando lhe apetece, não é quando tem que ser, porque as bolas vão cair. Okay? E o recorde mundial de fazer a coisa sustentada, uma pessoa só são 7 bolas. Há muita gente que faz isso. 8 ninguém faz de maneira sustentada, que eu saiba. O Knudsen e o amigo faziam 12 de maneira sustentada, ou seja, trocavam tantas vezes quantos queriam as 12. O recorde mundial agora é 13. Há quem faça mais, mas lá está, só trocaram durante um bocadinho e depois param tudo. Bom, mas o que eu venho aqui falar é de uma aplicação da matemática ao malabarismo que começou com um problema, que era um problema de dar nomes aos truques. E esse problema surgiu mais ou menos na década de 80, em que houve um surto de malabarismo em algumas universidades. As pessoas, passou a ser moda e várias pessoas começaram a fazer e a tentar criar truques novos. E depois as pessoas que inventavam truques novos queriam comunicar esses truques a outras pessoas, que às vezes estavam noutras universidades. E o problema é como é que eu falo de um truque novo a outra pessoa. Posso fazer um vídeo, mas isso é um bocadinho... demora algum tempo, e depois tem que se mandar, e etc. Isto foi antes, não sei se sabem, 1985, é antes da existência da internet. Portanto, era um bocadinho chato mandar vídeos ou fotografias e etc. Bom, e o problema que as pessoas se colocaram foi o seguinte. Que é, imaginem, para vocês perceberem o problema, imaginem que hoje à tarde, ou amanhã, ou seja lá quando forem, encontravam um colega vosso, uma pessoa que não sabiam fazer malabarismo, falavam, que estive lá no Museu de História Natural e viam ter que fazer malabarismo, eu perguntava que truques é que ele sabia fazer. Okay?
eu vou fazer uns truques e o vosso problema é pensar como é que diziam esse vosso amigo os truques que eu fiz. Portanto, eu já fiz este aqui, é um, e este já repararam, é completamente diferente. Okay. Vou fazer outro que é diferente, não sei se conseguem ver que este é um bocadinho diferente. Neste aqui há só uma bola que está a passar de um lado para o outro, enquanto que neste as 3 bolas passam de um lado para o outro. E este é bastante diferente dos anteriores. Posso fazer assim, também é diferente. Esquerda. Posso fazer assim. Okay? Portanto, toda a gente agora percebeu o que é que eu fiz. Agora, como é que vocês descreviam isto ao vosso amigo que sabia estas coisas e queriam dizer o que é que ele fez? Ele fez umas coisas assim, umas coisas assim, umas coisas assim, ok? Estão a perceber? As pessoas quiseram criar nomes para estas coisas e nomes que fossem consistentes. Se aparecesse uma coisa nova, tivesse logo à partida um nome. E para isso, tiveram 3 grupos de pessoas, apesar do primeiro grupo ser só uma pessoa, mas pronto, e a mesma ideia mais ou menos, e que foi inventar um nome para isto, que tem a ver com o ritmo do movimento, já vamos ver. E o que eu vou falar aqui é um caso particular desse nome, que só se aplica a movimentos em que se faz aquilo. As bolas são lançadas alternadamente por uma mão e pela outra, e no máximo uma bola é lançada a cada momento. Eu vou, por exemplo, dar exemplo de um truque que viola a primeira. Okay? Por exemplo, se eu fizer isto, estão a ver, aqui há 2 bolas que são lançadas ao mesmo tempo. O tipo de truque que viola a segunda eu não sei bem fazer, mas há malabaristas que fazem isto. Lançam as bolas a alturas diferentes e depois integram no movimento, depois apanham 2 bolas na mesma mão, mandam outra vez, às vezes apanham 3, mandam as 3 a alturas diferentes, okay? Conseguem lançar 3, mandar a alturas diferentes, fazer coisas muito complicadas com isso. O que nós vamos falar não inclui esses casos aí, ok? Isto é só porque é a vossa primeira aula de malabarismo, tem que ser simpático, não é? Bom, então, para perceberem, a ideia é muito simples, a ideia do nome é muito simples e depois vão ver a seguir, porque o que interessa aqui não é tanto o nome, a ideia principal não é o nome, a ideia é que o nome tem certas propriedades interessantes que permite depois relacionar movimentos, ok? Porque o que é giro no malabarismo e em espetáculo não é a pessoa estar sempre a fazer a mesma coisa, é a pessoa ao mudar de truques de uns para os outros. E essas mudanças também tem que se lhe diga, ok? Há truques que a pessoa pode passar de uns para os outros que não. E a notação captura isso tudo. Bom, para já, o que está ali é uma espécie de fotografia de longa exposição que vocês podiam tirar se fotografassem, eu vou fazer isto, ok? Uma fotografia de longa exposição, ficava a trajetória destas bolas. Portanto, alguém que estivesse a fazer malabarismo ia andar. Estão a perceber? Aquilo seriam as trajetórias. Claro que não seriam tão direitinhas, mas essa parte não interessa. Okay? E depois, o que eles perceberam é que basta para a pessoa perceber o truque dentro daquelas condições que a pessoa memorize dali a quanto tempo cada bola é apanhada. Por exemplo, a primeira bola, que é mandada ali naquele instante 0, okay, é apanhada 3 tempos depois. Esta segunda bola, a amarela, é mandada naquele momento e é apanhada 3 tempos depois. E o que eles perceberam é que basta guardar essa informação. Portanto, este é um movimento que se chama o 3-3-3-3-3. Como isto se repete tempo, a pessoa simplifica e é o 3. Ok? Eu quero realçar aqui que a matemática ainda não entrou aqui. Não é por ter números que é matemática. Okay? Isso é tão disparatado como dizer que uma coisa só porque tem pedras é uma casa. Ou só porque tem letras é um poema. Okay? Os números aparecem em muitas circunstâncias fora da matemática. Por exemplo, numa coisa chamada contabilidade, que tem muito pouco a ver com matemática. Portanto, a matemática ainda não entrou aqui. Eu vou-vos avisar quando é que ela entra. Para já são só nomes. Que movimento é este? Vê se toda a gente percebeu. Como é que se chama este? 4? Exatamente. 4, 4, 1. Este salta 1. Okay? 4, 4, 1. Portanto, isto é o 4, 4, 1. 4, 4, 1, 4, 4, 1, que nós chamamos 4, 4, 1. Que vocês já viram fazer. É este.
Deixem-me explicar então o que é que isto significa. Por exemplo, o que é que seria um 1? Um 1 é a bola passar, aquilo são tempos, e estamos a alternar as mãos. Mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Portanto, um 1 é isto. Se agora não consigo encontrar ninguém que não consiga fazer o 1, portanto, imagina que conseguem fazer este, portanto já sabem fazer o movimento, o 1. Há um que é mais fácil que este. Qual é que é mais fácil que o 1? É este movimento. Que se chama o 0. Okay? O 2. Como é que é o 2? Reparem, o que está ali a acontecer, portanto, aquilo a pessoa tem, eu não escrevi ali, mas mão direita, mão esquerda ou ao contrário, não é? E um 2 é uma coisa assim. Portanto, passa da mão direita para a mão direita e no meio a mão esquerda tem que fazer qualquer coisa. Portanto, isto é um 2. A palma significa um tempo no meio. Okay? Só que isto é chato, o salto é muito baixinho e em malabarismo há uma convenção de que este movimento não se faz quando é assim muito pequenino e guarda-se a bola na mão aquele instante. Portanto, eu neste momento vou fazer o 2. Portanto, já conhecem três coisas. O 0, o 1 e o 2. O que é o 3? O 3 há de ser um movimento que a bola é lançada e apanhada 3 tempos depois. Portanto, isto é um 3. Passa de uma mão para a outra e tem que acontecer duas coisas no meio. Portanto, isto é um 3. O que é que será um 4? 3 coisas no meio. Um 5. Um 6. Um 7. Etc. Bom, um 3 não tem que ter uma certa altura definida. O que vocês têm que fazer é fazer duas coisas no meio. Portanto, ele pode ser mais baixo, mas aí tem que ser mais rápido, ou pode ser mais alto e tem mais tempo. Ok? E a pessoa tem sempre a jogar com isso. Quanto mais alto for, mais precisão a pessoa precisa ter no lançamento. Quanto mais baixo, menos precisão tem que ter, mas tem que ser mais rápido. Portanto, a pessoa tem que balançar as duas coisas. O que é este? Calma. Foi rápido. Muito rápido. Há um ditado árabe que diz que a pessoa, antes de responder, deve rolar a língua 7 vezes dentro da boca. Muito rápido. Desculpem, carreguei no sítio errado. Daqui para ali, o vermelho faz um quê? Um 5, 3 e um 1. Okay? E depois, se virem bem, aquilo repete. 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Infelizmente, eu não pude usar no meu computador. Há um programazinho em que tem um malabarista, depois eu posso, no fim, indicar. Vocês podem ir buscar à net um programazinho que se chama, instala-se em qualquer computador, só que não houve tempo, chama-se Juggling Lab. E tem um bonequinho que vocês põem lá estes números, ok? E ele é muito inteligente, vai buscar as bolas e põe-se a fazer os movimentos. O 5-3-1 eu gostava muito de fazer, mas ainda não consigo. Bom, a primeira pergunta, de certa maneira, do foro matemático, o que as pessoas gostam de fazer é: são todas as sequências malabares, ou seja, possíveis de fazer? Todos os movimentos, todos os números que eu escrevo correspondem a movimentos que eu consiga fazer? Se não, quais é que são? É muito fácil ver que não, já está ali um que não. O 4-3 viola aquela regra porque vão cair duas bolas na mesma mão naquele instante. E, portanto, o 4-3 não é. Mas, nesse passa a ser. Mas naquilo que eu estou a dizer, portanto, nós estamos com aquelas duas condições. Não há duas bolas na mesma mão e elas são alternadas. Nesse contexto, este não é. Portanto, a pergunta é: dentro daquelas condições em que eu consigo fazer, quais é que são, quais é que não são? Há uns que são muito fáceis de ver que são. Por exemplo, aqueles que são um número constante. O 4 é porquê? Um 4 quer dizer, a bola é enviada de uma mão e apanhada pela mesma mão 4 tempos depois. A seguir, no outro tempo, tem que haver uma outra bola. Depois, no outro, tem que haver uma outra bola e no outro, uma outra bola. Mas quando chega ali, ok? Ali, naquele momento, significa que a pessoa tem a bola vermelha na mão. Portanto, vai lançar a bola vermelha, já não precisa de mais bolas. Ok? E etc. Tá bem? Portanto, o 4 é um movimento que é fácil perceber que envolve 4 bolas e cada bola é enviada de uma mão para ela própria. Eu ainda não tenho o 4 completamente dominado, mas vamos lá ver como é que ele sai. Portanto, o 4
o 4. O 5 é fazer a mesma coisa com 5. Okay? O 6 é fazer a mesma coisa com 6. Seguir mais ou menos aquelas trajetórias. Okay? A matemática ainda não entrou, já agora. Okay? As trajetórias têm a ver com a física. A matemática vai entrar aqui. O que eles perceberam é que isto permite relacionar uns movimentos com os outros. Primeiro pensamos assim, pensamos nas trajetórias, mas nas trajetórias em abstrato. Portanto, temos aqui o 3, 3, 3, 3. Cada um sai 3 momentos à frente. Já agora deixem-me só explicar este, porque este é muito fácil. Podem experimentar em casa depois. Isto aqui dá este efeito fantástico, mas isto é uma espécie de uma ilusão. O que acontece é o seguinte, há uma bola no ar e 2 nas mãos. É muito simples. A pessoa manda uma bola e antes dela vir, manda outra. Vem aí bola, manda. Vem aí bola, manda. Vem aí bola, manda. Vem aí bola, manda. Etc. Tá? E cada uma é apanhada 3 tempos depois. Depois a pessoa está neste mais baixo e dá este efeito fantástico das bolas a moverem-se numa espécie de 8. Portanto, aquilo é o 3. O que acontece agora é, imaginem, isto não se faz na realidade, faz-se no papel, ok? O papel é um instrumento fantástico. Uma das melhores invenções de sempre. O que a pessoa pega, imaginemos no papel, trocar esta trajetória com aquela trajetória. Ou seja, pegamos nesta trajetória e trazemos este bocado verde para trás, é o que está ali, e este amarelo para a frente. Podemos fazer isso no papel. E se fizermos isso, o que acontece é como se as bolas se teleportassem. A bola amarela de repente fica verde, a bola verde de repente fica amarela. Okay? Passa a ser a trajetória. Isto na realidade não se pode fazer. Assim, elas não se transformam de uma na outra, mas a pessoa pode trocar aqueles movimentos. Portanto, acertando agora as cores, fica assim. E eu consigo perceber, se eu trocar aquelas trajetórias no papel, significa que na realidade eu sou capaz, deve ser possível, pôr um 4-2 no meio de um 3-3-3. E é. Vamos lá ver. Temos o 3. Okay? Eu agora vou pôr um 4-2. Um 4 é isto em que faz 3 coisas no meio. Está bem? Essa parte é fácil de perceber. Das 4, 3 no meio. O 2, lembram-se? É bola parada. Portanto, o que eu faço é 3, 4, 2. 3. De repente faço um 4, tenho tempo para fixar a 2 e faço 3 e etc. Claro que eu posso agora, em vez de pô-lo no meio, passar sempre. E aqui estou a fazer internamente 4, 2. Ou seja, aquilo dá uma maneira de eu passar do 3 para o 4, 2. Isto agora é muito diferente do 4, 0. Isto é o 4, 0. Okay? Tecnicamente tem a mesma dificuldade como conseguem imaginar. Bom, agora a pessoa abstrai. A abstração é aquilo que os seres humanos fazem melhor. Eu quando ouço alguém dizer que não gosta de coisas abstratas, só gosta de coisas concretas, a minha reação é, isso é uma treta. Completamente treta. Okay? Se eu fizer isto aqui, toda a gente que eu conheço, espero que vocês não sejam exceção, diz que está ali uma cara. Se vocês repararem bem na relação entre aquilo e uma cara, não sei se já viram bem uma cara. Okay? E se olharem bem para aquilo, perceber que aquilo é uma cara é algo altamente abstrato. Primeiro, uma cara não são os riscos de giz no quadro. Okay? Depois tem mais coisas, não é plana, a cara não é redonda, é um pouco oval, etc. Que a pessoa veja ali uma cara é uma espécie de milagre devido ao trabalho dos nossos neurónios e da abstração. Uma pessoa que diz que não gosta de coisas abstratas, a mim faz-me sempre lembrar um peixe que diga que não gosta de nadar. O que é que a pessoa concluiria de um peixe se eles falassem que não gosta de nadar? Que é um peixe muito preguiçoso. Okay? Bom, então o que nós fazemos é abstrair. Abstrair, portanto, eu agora imaginem que tem ali uma série de trajetórias, mas a pessoa foca só em duas. Duas que vão ter ali, ser apanhadas ali em tempos consecutivos. E este ali dá um certo salto do número, como eu quero tratar os números todos ao mesmo tempo, eu em vez de um número uso uma letra, que isso é uma maneira fabulosa de fazer uma infinidade de coisas de uma só vez. Em matemática o que nós fazemos é desenvolver técnicas para, em vez de resolver um problema, quando a pessoa resolve um problema não está a fazer matemática. A matemática começa quando a pessoa resolve de uma só vez
toda uma família infinita de problemas. Bom, e aqui o que nós fazemos é usar letras para isso. Este M pode ser 3, pode ser 5, pode ser o número que vocês quiserem, não interessa, ok? Para o que eu vou dizer a seguir. Aqui tem um salto de N. Se vocês trocarem aquelas duas, este aqui, que era M, foi encurtado de 1. Se foi encurtado de 1, passa a ser o quê? Passa a ser aquele menos 1. Não é difícil, pois não. Se a pessoa pega uma coisa, tira 1, passa a ser a coisa menos 1. Se eu chamei a coisa M, a coisa passa a ser M menos 1. E o outro é ao contrário, não é? O outro foi esticado mais 1 e, portanto, passa a ser N mais 1. Okay? Isto só significa o seguinte, e aqui que começa a matemática e só vamos ver esta parte de consequências disto. O que acontece é que se eu tiver uma sequência de números, eu sei que fica esquisito eu dizer números e apontar para aquelas letras, mas aquelas letras estão ali em vez de números, podem ser quaisquer. Se esta sequência for uma sequência malabar, aquela sequência também é uma sequência malabar. Okay? Em que eu troco aqueles dois números, puxando o de trás, somando 1, e o da frente, diminuindo 1. Vamos ver num exemplo. E para que é que isto serve? Isto serve para duas coisas, como vamos ver. Portanto, eu vou mostrar um exemplo daquilo e, ao mesmo tempo, mostrar que esta técnica, só aquela pequena observação, serve para duas coisas. Que é para responder duas perguntas. A primeira pergunta é: isto é uma sequência malabar? A segunda pergunta é: se for, quantas bolas é que aquilo envolve? Okay? A pessoa olhando para ali não sabe, porque aquilo é o padrão. É de quando em quando se repete. Por ter 5 números não quer dizer que tem 5 bolas. Okay? Um padrão pode repetir mais durante ter a pessoa fazer ali umas coisas no meio, okay? Só com 3 bolas, mas pode fazer 4 coisas diferentes ou 5 coisas diferentes. Como é que se faz? Se aplicarmos aquela ideia, o que nós sabemos é que se eu trocar estes dois, segundo aquela regra, significa o 1 passa para trás e aumenta, o 6 passa para a frente e diminui. Portanto, o 1 passa a 2, mas fica para trás, o 6 passa para a frente e ficam 5. Okay? E se eu continuar a fazer isso, de modo a tentar tornar os números tão iguais quanto possíveis, eu agora quero ver se vocês perceberam. Aqueles dois últimos vou trocar o 5 e o 2. Se eu trocar o 5 e o 2, o que é que fica? Portanto, a regra é, eu troco os dois, mas ao trocar, um deles aumenta e o outro diminui. Okay? E a ideia pode ser memorizada desta maneira. O que está à frente passa para trás. Por passar para trás, é beneficiado. E o que está atrás avança e é prejudicado 1. Portanto, este passa para trás e aumenta, o outro passa para a frente e diminui. Ok? E o que aquela brincadeira há um bocado com as trajetórias significa é que se isto for uma sequência malabar, aquela também é. Vamos trocar o 6 e o 2. O que é que fica? Toda a gente. Em cor e alto. Muito bem. O pessoal aqui do 7º ano está à frente aqui do pessoal do 10º. Isto não pode ser. Fica mais alto. Eu já ouvi várias respostas certas, mas mais alto. 35, 3, 5. Ok? E agora, se eu trocar o 5 e o 3, o que é que fica? Não. Mais devagar. Este é o importante. Muito bem, já ouvi a resposta certa. Este passa para trás e aumenta. Aquele passa para a frente e diminui. Ok? Portanto, fica 4, 4, 4. E eu agora, no fim, descobri duas coisas. Porque aquela brincadeira com as trajetórias só serve para mostrar isto. Este é, se só se este é, se só se este é, se só se aquele é, se só que aquele é. Mas, eu sei que este é, já o fiz e tudo. Ok? O 4, 4, 4, 4 é um movimento. Portanto, se este é, eu fico a saber que aquele é, aquele é, aquele é e aquele é. Portanto, eu já sei que aquele também é 1. E agora sei quantas bolas estão envolvidas, porque eu só troquei trajetórias, não troquei número de bolas. E, portanto, este aqui sei quantas bolas estão envolvidas. Quantas bolas é que eu preciso para o 4? 4. E, portanto, aquele há de ser um possível que também tem 4. Eu lamento não poder mostrar, mas depois vão ao jagelinho lá, põem lá 5, 6, 6, 1, 2 e o boneco põe-se a fazer com 4. Okay? Ele é bastante complicado. E depois há outra coisa que se deduz daqui, muito simples, é como é que eu hei de, sem fazer estas trocas todas, descobrir ali o 4 que está ali escondido. E a ideia é só mais uma pequena observação,
é reparar no seguinte. É que cada vez que eu passei destes números para aqueles, houve um número que foi somado 1 e um número que foi diminuído 1. E, portanto, a soma fica na mesma. Se eu aumentei 1 e subtraí 1, ficou tudo na mesma. Consegue perceber isto sem máquina calcular, certo? Ok? Só por curiosidade. E, portanto, a soma destes é igual à soma daqueles, é igual à soma daqueles, é igual à soma daqueles, é igual à soma daqueles. A soma destes é fácil. É 4 vezes o número deles. Mas eu quero aquele 4. E este 4 aqui pode ser apanhado assim de maneira. Aquele 4 é a média daqueles números. A média de 4, 4, 4, 4. Eu não preciso saber grande coisa de estatística para saber que a média de 4, 4, 4, 4, 4, 4 é 4. Okay? Isto é o tipo de perguntas que vocês deviam querer aparecer no exame. Qual é a média de 3, 3, 3, 3, 3, 3? Ok? 3. Ok? Portanto, ali, ok? O 4 há de ser a média daqueles. Porquê? Porque a soma é a mesma e o número deles é a mesma. A média é a soma deles a dividir pelo número deles. Portanto, se eu somar estes 5 números e dividir por 5, tenho 4. Portanto, eu apanho a média assim. Portanto, nós temos o primeiro resultado da matemática malabar, que é o número de bolas de um padrão é a média aritmética dos números que estão lá. Portanto, resolvemos esse problema. Não resolvemos nós, mas foi resolvido. Por exemplo, se eu quiser saber aquele 6, 7, 3, 4, supondo que é um padrão malabar, isso é outra coisa que já vamos ver, mas supondo que é, quantas bolas estão envolvidas? Eu só tenho que fazer a média. Que é uma coisa que eu faço a muito custo. Eu não gosto de somar e dividir, mas lá tem que ser de vez em quando. Portanto, e isto há uma maneira fácil de fazer isto. Uma maneira, fácil não há, mas há uma maneira preguiçosa. Que é a pessoa reparar, 6 mais 4 é fácil e 7 mais 3 é fácil. Está bem? Portanto, se eu somar 6 mais 4 e 7 mais 3, dá 10, 10, 20. 20 a dividir por 4 não é que costuma ser difícil. 20 a dividir por 4 dá 5. E, portanto, fizemos aquela conta, aquilo é o número de bolas. Aquele padrão envolve 5 bolas para ser feito. Bom, mas agora fica a outra pergunta. Quais é que são, quais é que não são? Isso é um bocadinho mais difícil de decidir. Eu vou pôr aqui uma coisa que é só para os mais corajosos lerem. Quem não tiver coragem, por favor, não leia. E eu vou explicar o que é que está ali escrito, ok? Através de um exemplo. Então, o que está ali escrito é o seguinte. Se vocês quiserem saber se o 5, 1, 2, 4 é um movimento malabar ou não, o que aquele relambório que está ali diz é o seguinte. Somam aquilo o 0, 1, 2, 3. Por ordem. Aquilo não é somar o 5.000 não sei o quê pelo 123. É somar o 5, 0, 1 com 1. Está bem? É somar os números ordenados. Eu devia ter posto ali vírgulas, mas as vírgulas ficam não é necessário. Portanto, o 5 mais 0 dá 5. 1 mais 1 dá 2. O 2 mais 2 dá 4. Está ali o resultado. E depois, o que eu tenho que fazer agora é substituir cada um daqueles números pelo resto da divisão desse número pelo número de números. O número de números aqui, neste caso, é... O número de números é uma frase bonita, não é? O número de números, quantos números é que estão ali? 4. Ok? E, portanto, o que eu tenho que fazer é achar o resto de 5 por 4. Se eu dividir 5 por 4, quanto é que dá? O resto. Não, o resto. Se eu dividir 5 coisas, 5 maçãs, por 4 pessoas, há uma que fica de fora. Está bem? Isso aqui é o resto. Está bem? Portanto, o resto dá 5. O resto de 2, se eu tiver 2 coisas e dividir por 4 pessoas, não consigo. Ficam 2 coisas. Dá logo o resto, ok? O resto de 4 que dá 0 e o resto de 7 dá 3. E o que dá em cima é o seguinte. Depois de fazerem estas 2 coisas, primeiro somarem aquilo e depois fazerem estes restos, se no fim obtiverem todos os números desde 0 até seja lá o que for, seguidinhos, ok? Seguidinhos quer dizer, mas por outra ordem, ok? Se tiverem lá o número 0, 1, 2 e 3, todos esses números, então é um padrão malabar. Senão, não é. Por exemplo, isto significa que o 5, 1, 2, 4 é. Se fizerem o mesmo para o 5, 1, 4, 2 e somarem 0, 1, 2, 3, dá 5, depois 2, depois 6, 5, ok? E aquele 5, ok? Aquele 5 mostram logo que vai haver problemas. Porque eu já não preciso saber o resto para ver que vai haver 2 iguais, não podem ser diferentes. Se eu fizer os restos por 4, não dá o 0, 1, 2, 3. E, portanto, significa que o 5, 1, 4, 2 não é um movimento malabar. Podem fazer o mesmo para este, está ali o resultado, eu vou avançar este. Mas o que isto é fantástico é que isto agora serve para fazer isto em marcha atrás e criar movimentos.
Aquilo que as pessoas que se dedicaram a, digamos assim, teorizar, fazer uma teoria com isto, ganharam no fim, é que agora nós podemos criar movimentos novos automaticamente. Fazendo aquilo em marcha atrás. O que é fazer marcha atrás? É começar pelo fim. Eu começo com todos os números de 0 até seja lá o que for e ponho pela ordem que eu quero. Eu quero um movimento que tem ordem 5, tem período 5, digamos. De 5 em 5 aquilo repete-se. Pego nos números 0 a 4, escolho uma ordem. Aquela foi a ordem que eu escolhi porque me apeteceu quando estava a escrever aquilo. Okay? E agora, o que é fazer marcha atrás? Marcha atrás agora, no outro eu fiz restos. Portanto, eu posso substituir cada um daqueles números por um número que dê o mesmo resto que eles, quando dividido por, neste caso, 5. Muito bem, o número de números que estão ali. Bom, o 4 eu deixei como 4. O 1, eu posso pôr lá o 1, eu posso pôr qual é o número seguinte ao 1, que quando dividido por 5 deixa resto 1. Muito bem, é o 6. O truque é só somar 5. Portanto, eu agora no seguinte eu posso pôr um 1, posso pôr um 5, ou posso pôr... Qual é o número seguinte ao 5? Posso pôr o 6, desculpem, obrigado pela correção. Posso pôr o 1, posso pôr o 6. Qual é o seguinte? Não. Somar 5 ao 6. Podia pôr 11. Mas o 11, como devem ter percebido, é um bocado chato para um malabarista. Tem que fazer 10 coisas no meio. Okay? Um 11, não sei se o teto tem altura suficiente. Okay? Ainda tem, mas pode 13, se calhar já não tem. Portanto, eu ali decidi pôr o 6. O 2 posso deixar como 2 ou posso pôr o 7. O 0 posso deixar como 0 ou pôr o 5. E o 3 posso deixar como 3, pôr 8 ou maior. Ponho 8. Portanto, eu andei atrás naquela setinha ali. Agora, atrás, eu ali somei. O que é o contrário mais atrás de somar? Diminuir, subtrair. Okay? Portanto, agora subtraio 0, 1, 2, 3, 4. E tenho aquele movimento 4, 5, 5, 2, 4. Por causa daquele resultado, isto garante-me que aquele é possível. Há de ser possível. Mais uma vez, eu lamento não ter aqui o meu ajudante eletrónico para vos mostrar que é possível. Para compensar, vou-vos oferta um exercício que é quantas bolas é que aquilo envolve. Vamos fazer a média daqueles. 5 mais 5 é fácil. 4 mais 4 mais 2 também não é difícil. 10. 10 mais 10 não é complicado. 20. 20 a dividir por 5, 4. Portanto, este movimento há de implicar 4 bolas. Depois tentem em casa, por favor. Ok. Mas tem aqui umas coisas mais complicadas, mas fabulosas. Vamos lá ver. Eu aqui, esta parte, eu só vou dar uma ideia. Eu não vou explicar em detalhe o que é que está aqui envolvido. Só quero que fiquem com uma ideia. Mas o que está aqui representado é um mapa de todas as possibilidades que um malabarista pode fazer, okay? Com 3 bolas, desde que ele decida não fazer algo mais alto que um 5. Okay? Não há nada mais alto que um 5. Então, se ele quiser fazer coisas que só envolvem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, tipo movimentos e 3 bolas, ali estão todas as possibilidades. Isto assim, muito rapidamente, só para ficarem com uma ideia. Okay? Se não perceberem tudo o que eu vou dizer, não fiquem incomodados com isso, porque eu não vou explicar com o detalhe que devia. Isto não é difícil, só que não tenho tempo. Mas aqueles 5 números que estão ali dentro representam o que acontecia nos 5 momentos finais. Quando o malabarista decide terminar, ele apanha as bolas na mão. Portanto, se eu tiver a fazer o 3-3-3, a certa altura, apanho. Okay? E aqueles 1 estão ali, significa apanhar as bolas. Este que está aqui, 1-1-0-0, é o que acontece se eu estiver a fazer com 3 e contar os 5 tempos depois de eu parar. Eu paro, apanho, e depois já não há mais nada para apanhar. Ok? Se houver uma bola que está a fazer um 4, eu tenho que esperar que essa bola caia na mão. Por exemplo, este aqui, 1-1-0-4, este aqui, 1-1-0-1-4, significa que eu apanhei. No momento seguinte não apanhei, porque a bola ainda vem lá em cima. Okay? É porque há ali um 4, e então a bola só vai cair no instante seguinte. Portanto, isto são os estados finais. E eu posso pensar no movimento de malabar agora como um caminho neste mapa. O 3-3-3 é estar aqui e eu pensar assim. Eu vou acabar e depois decido acabar. Mas depois arrependo-me e decido, não, vou acabar e não acabo. Vou acabar e não acabo. Okay? E se eu decidir não acabar e contar o tempo seguinte, o que eu estou a fazer é isto. Portanto, aquilo representa os 5 momentos finais. Quando eu estou a fazer o 3-3-3, os 5 momentos finais são estes. E acabou. Mas se eu me arrepender, os 5 momentos finais, passa a ter ali mais um momento. E eu agora
se me arrependi, eu tenho naquele momento aquela bola na mão e posso agora tomar uma série de decisões. Eu posso decidir atirar a bola para ali, não para ali, porque ali estão bolas a cair. Portanto, eu posso mandar para ali, posso mandar para aqui, ok? Isto seria um 3, isto é um 4, ou posso mandar para um novo espaço, que é um 5. Tenho aquelas hipóteses. Se eu decidir mandar para aqui, este desaparece. E os momentos finais ficam 1, 1, 1, 0, 0. Ou seja, fica igualzinho ao que estava. Por isso é que está ali aquela coisa, aquele lacete, loop, em inglês. Porque se eu fizer um 3, eu passo para ali. Se eu fizer um 4, portanto, se eu fizer para aqui um 4, como é que ficam os instantes seguintes? Fica 1, 1, 0, 1, 0. E fica este que está ali. Por isso é que está ali aquele 4, estão a ver? Então, o 3, 3, 3 é eu estar a fazer isto e estar-me sempre. Vou acabar, não vou. Vou acabar, não vou. Vou acabar, não vou. Okay? Mas às tantas eu chateio e posso fazer um 4. E passo para este sítio. E aí posso fazer outras coisas. Okay? Para tentar perceber isto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar do 3 para o 5, 1. Este é o 5, 1. Ok? E eu tenho aqui várias possibilidades. Eu posso fazer este 4 e passar para o 5, 1. Ou posso fazer este 5, 2 e passar para o 5, 1. Há outras hipóteses. Mas eu digo desde já que eu vou fazer ou este ou aquele. Ou por este caminho ou por aquele caminho. Quero que vocês observem com atenção o que eu estou a fazer e descubram como é que eu passo deste para aquele. Se eu faço o 4 e passo para o 5, 1, ou se eu faço um 5, 2. Ok? O 2, lembra-se, a bola está parada um bocadinho. Vamos lá ver. Portanto, estou no 3. Eu vou dizer quando é que vou. Atenção. 5, 2. Muito bem. Eu estava aqui e de repente faço um 5 e reparem, esta bola para aqui. Portanto, eu faço, ela para e passo para o 5, 1. Portanto, eu tomo naturalmente. Isto é, para mim é o mais natural, porque treinei desta maneira, fazer o 5, 2. Agora vou fazer ao contrário. Estou no 5, 1 e vou passar para o 3. E vocês vão observar, eu posso estar aqui e fazer isto, passar ali um 2, ou posso fazer isto, sobre esta seta 4, e depois fazer um 1. Portanto, eu vou estar no 5, 1, vou passar para o 3, e quero que vocês tentem perceber que caminho é que eu tomo, se faço o 2 ou se faço o 4, 1. Vamos lá ver. Estou a fazer o 5, e agora passei para o 3. Eu vou repetir, vou fazer o 5, 1, atenção, passei para o 3. Que caminho é que eu tomei? Muito bem, o outro que não é o 2. O 4 é uma bola que passa da mão para a mesma mão. E esse 4, reparem-se, se eu tiver a fazer o 5, 1, bem, eu passo aquele 4. Há uma bola que, em vez de ir para aqui, fica aqui. Okay? E, portanto, agora, o que acontece é que com este mapa, eu agora posso aqui tomar caminhos e fazer coisas mais criativas. Tenho todas as possibilidades. Já agora, se vocês fizerem o mesmo com duas bolas e a altura 4, se vocês estiverem a começar, reparem, com duas bolas a pessoa pode fazer coisas muito complicadas. Okay? Normalmente as pessoas fazem isto. Okay? Não é complicado. Já agora, depois de terminar, ao contrário, é normalmente mais complicado. Se a pessoa for destra, é mais fácil fazer este, um bocadinho até o outro. Mas, por exemplo, se eu fizer aquele mapa, e este mapa aqui eu posso fazer, por exemplo, posso fazer assim, 4, 1, 3, 0... 3, 3, 0, 4, 1, 3, 3, 0. E posso fazer coisas complicadas. Deixem-me lá ver o que é que seria então. Portanto, vou tentar fazer. Vamos lá ver como é que isto corre. Eu só treinei 10 minutos ontem à noite. Portanto, 4, 1, 3, 0. Certo? 4, 1, 3, 0. Não, 0, 3, 3, não é? Vamos lá ver. 4, 1, 4, 1, 3. Ok, e agora tenho que fazer 3, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 4, 1, 3. Fiquei baralhado. Mas perceberam, portanto, com estes mapas a pessoa pode fazer uma coisa que até se calhar era impensável, que é fazer coisas muito complicadas com duas bolas. Ok, só. Bom, vamos à pergunta difícil. Toda a gente gosta de fazer e alguns poderão estar a pensar.
Okay? Para que é que serve? Vocês têm que ter muito cuidado com esta pergunta. Atenção. Okay? Porque a pessoa, quando começa a fazer esta pergunta pode conduzir a coisas bem complicadas. Porque a pessoa pode começar a pensar, para que é que serve a matemática? Para que é que serve o malabarismo? Pode pôr essas perguntas acerca de muitas outras coisas. Para que é que serve a música? Para que é que serve a poesia? Okay? Eventualmente, se a pessoa for mesmo a fundo nessa pergunta, que eu não vou aqui, a pergunta leva à pergunta para que é que serve a vida. Okay? Uma pergunta sobre a qual deviam pensar de vez em quando. Mas eu não vou dar respostas a essas perguntas complicadas, até porque eu aprendi há uns anos que para a pessoa ter a resposta, a pessoa deve merecer a resposta. Eu andei a tentar durante muito tempo, dizer as minhas respostas a estas perguntas, e normalmente ficava um bocado frustrado porque as pessoas não apreciavam essas respostas. Muitas vezes elas queriam uma resposta muito rápida, okay? E queriam o trabalhinho todo feito. E eu a certa altura comecei a pensar, mas porquê é que eu andei à procura das perguntas e agora aquela pessoa está-me a pedir a pergunta e quer que eu lhe dê em 5 minutos aquilo que me demorou algum tempo a fazer? Não, a pessoa deve merecer a resposta e que vá procurar ela. Okay? Mas como sou um gajo simpático, okay? Decidi fazer uma coisa que é o meio termo. Em vez de vos dar a resposta, eu vou-vos dar pistas para a resposta. Algumas que eu fui selecionando. A primeira tem a ver com estes seres vivos, que em português se chamam tunicados. Aquilo é o nome complicado deles em latim. E estes seres vivos, um problema também é descobrirem o que é que isto tem a ver com a resposta. Okay? Estes seres vivos vivem em corais aquáticos. E eles nascem num coral e durante a adolescência movem-se para outro coral, okay? E, portanto, para se moverem têm que ter um cérebro. É um dos animais que tem o mais pequeno cérebro que se conhece. Mas quando depois fixam nesse coral, não se precisam mexer mais, já não precisam do cérebro. O que é que eles fazem ao cérebro quando deixam de precisar? Comem-no. Okay? Eles digerem o próprio cérebro, porque o cérebro é uma coisa que gasta muita energia. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês... A maior parte da comida que comem, 25%, um quarto da comida é para trabalhar o cérebro. E não sei se já repararam, o cérebro é menos do que um quarto do vosso corpo. Normalmente. Okay? E foi sugerido que isto é o que acontece às pessoas que se fixam na vida. Estes fixam não precisam de cérebro. As pessoas que se fixam e deixam de aprender coisas novas, literalmente, mas isto é verdade, o cérebro não é comido, mas começa a ser digerido, okay? E começa a deixar de funcionar. O Shannon, que teve contribuições enormes para o computador, no fim da vida disse isto. Sempre segui os meus interesses sem grandes considerações por valores financeiros ou valor para o mundo. Gastei muito tempo em coisas completamente inúteis. Okay? E o que eu gostava que vocês refletissem é que, se vocês um dia quiserem fazer coisas novas e se quiserem deixar que alguém faça coisas novas, vocês têm que deixar essa pessoa fazer coisas para as quais não se sabe ainda se é útil ou não. Porque se eu já sei se é útil ou não, ela não pode ser completamente nova. Portanto, nós precisamos de seres humanos, de preferência todos, que de vez em quando façam coisas, se atrevam a fazer coisas, que não sabem imediatamente e que esqueçam essa pergunta da utilidade. A primeira vez que se fez a demonstração das ondas rádio, que hoje estão por trás do telemóvel, da televisão, etc., a primeira pergunta que se fez ao desgraçado que mostrou aquilo foi: e para que é que isso serve? Okay? As pessoas deviam dizer: uou, coisa fantástica. Não, para que é que serve? Assim, tipo, ok. Vou saltar esta. Ok? E acabar com esta. Há uma coisa muito importante que as pessoas não percebem normalmente e não refletem sobre isto. Ok? As coisas mais interessantes são as coisas difíceis. E isso tem uma vantagem para a sociedade, mas também tem uma vantagem para o indivíduo. O que ali diz é: a felicidade consiste em fazer malabarismo da maneira certa, apropriada e cuidada, se quiserem. Okay? Ali podiam substituir malabarismo por outra coisa qualquer. O que é importante na vossa vida é que vocês se atrevam a fazer uma coisa difícil bem feita. Porquê? O que é que ganham com isso? Ganham a coisa mais importante que alguma vez podem ter, que é respeito por vocês próprios. Quando a pessoa faz uma coisa difícil, ganha respeito por ela própria, ganha coragem para ir fazer outras coisas difíceis. Okay? E o malabarismo e a matemática podem servir para isso. Fazer uma destas coisas pode parecer uma brincadeira, mas quando conseguem, ganharam autoestima. E isso é muito importante. Muito obrigado pela vossa atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, parece que não há tempo, mas se quiserem fazer a mim...
e-mail. E-mail. O meu e-mail? Sim. Para alguma pergunta. Ah. És conhecido, facilmente chego. Então vá, muito obrigada. Uma salva de palmas ao professor António Maquiavel, se faz favor. E obrigada.